Bom, ainda agora, sobre uma coisa que uma personagem do livro do Galera fala, mas agora eu quero dirigir a pergunta a vocês dois. Num momento determinado ali do livro, a Jasmine fala para o nadador que a gente está vivendo a era do tá foda. Né? Porque tá foda mesmo. Não sei como que dá para traduzir isso para o francês. Did you understand? It's fucking hard. Ce qui a été traduit, je comprends. Okay. On s'en fout de tout. Eu queria saber de vocês dois se a gente vive numa sociedade que está despreparada para o sofrimento, despreparada para o tá foda. Esse comentário do vivemos na era do tá foda é de uma personagem da Jasmine, né, que, enfim, tem uma hora que ela aluga o ouvido do protagonista do romance, falando do trabalho de acadêmico que ela está escrevendo, e, enfim, basicamente colocando as ideias dela para ele. E ela fala isso uma hora. Eu acho que, assim, sempre esteve foda, né? A diferença hoje em dia é que a gente tem mais teorias, informação, para ficar analisando e, enfim, pensando sobre o fato de estar foda e não simplesmente enfrentando os problemas que tornam as coisas foda. É nesse sentido que ela fala isso, né? Hoje em dia, sei lá, a gente, quando se depara com qualquer espécie de dificuldade, mesmo quando elas não são tão críticas assim, se mune imediatamente de escudos e tentativas de explicar e resolver, enfim, da psicanálise até a neurociência, o que está errado, né? Meu filho começou a pular, ele tem DDA, enfim, tem uma explicação para qualquer coisa. A criança está ali brincando, cuidando da vida, e a gente começa a pensar assim, será que ele tem um distúrbio? Então, eu acho que ela fala sobre isso, né? Não é que a vida esteja mais difícil, mas a gente fica elaborando intelectualmente essa dificuldade, ou mesmo através do senso comum, né? Quando as teorias alcançam o senso comum, e a gente sofre mais por isso, né? Acho que acaba sofrendo mais que o necessário. É sobre isso que a Jasmine está falando, e é isso que a era do tá foda. Obrigado. J'ai l'impression que... Eu tenho a impressão que o tá foda é um conceito brasileiro, bastante específico ao Brasil, talvez, e que na França talvez não seja o caso. Com relação ao diagnóstico que o Daniel está fazendo, ao excesso de sofrimento com sentido, eu compartilho desse sentimento, principalmente numa sociedade onde o bem-estar material nunca foi tão importante e onde o mal-estar é constante também, e nós buscamos com uma certa obstinação o que, na verdade, é o que nos faz doente, é o que nos torna infelizes. Enfim, eu achei que no teu livro, né, o Mathieu, o personagem, me parece sofrer disso, né, em oposição até ao outro amigo dele, né, o Libero, né, que os dois estão vivendo a mesma situação, mas parece que o Mathieu, ele vive mais a história ou a narrativa do que ele está vivendo, como se ele vivesse isso de fora, do que viver aquelas experiências que eles estão vivendo diretamente, né? Então ele me parece sofrer mais com o que está acontecendo do que o outro, né? Aquela coisa de transformar em processo mental em vez de simplesmente experimentar. Eu percebi esse questionamento na diferença entre os dois protagonistas também. Não sei se falei besteira, mas foi a impressão que eu tive. Pas du tout. Não, nada, besteira nada, nem um pouco, Daniel. De fato, no Mathieu tem um certo excesso de reflexão, no sentido de que ele coloca à frente a pessoa que ele gostaria de ser, ao invés de se contentar em viver o que ele é. É como se ele tivesse constantemente diante dele uma imagem muito precisa do jovem que ele gostaria de ser e que ele não é, e todo o esforço da sua existência consiste em se mirar nessa imagem e tentar ser essa imagem, que é inatingível por natureza, porque é uma fantasia. E a fonte do seu sofrimento não tem qualquer outra causa que não seja um excesso de reflexão. E não é besteira nem um pouco o que você acabou de dizer, exatamente isso.